Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de bordado e espero que você tenha uma ótima aula. Na aula passada, nós tivemos esta flor aqui como aprendizado, né? Eu tinha pedido também que, assim como tivemos na aula 25 e fizemos este molde aqui, para que fosse feito também outros riscos da mesma flor para darmos continuidade, porque agora é uma sequência de flores e depois em cada aula eu vou acrescentando alguma coisa nesse trabalho aqui, tá bom? Então, nessa flor de hoje, nós vamos trabalhar com um ponto corrente e eu vou iniciar fazendo aqui a circunferência do miolo da flor, para depois ir para as pétalas. Então, eu vou mostrar aqui o material que eu vou usar, o mesmo praticamente que foi usado nessa daqui, vou usar tudo em novelo dessa vez, tá? Essas três cores. As flores vão ficar com a mesma cor, mas com pontos diferentes. Vocês já viram em outras aulas o ponto corrente, mas eu vou mostrar aqui para que todo mundo consiga acompanhar. Eu costumo mostrar que a gente sai de um ponto, volta para o mesmo, direciona a ponta da agulha para frente. Vou fazer pontos menores, porque geralmente em circunferência a gente diminui a largura dos pontos. Aí passa a linha aqui, ó, por trás da agulha, sempre no mesmo movimento. Eu vou trazer sempre que eu gosto da esquerda para a direita. E puxa devagar. Vou voltar pro ponto aqui, onde, olha só, pro ponto onde saí. De novo, coloca a linha atrás da agulha, mantendo a posição da agulha em cima desse risco. Esses pontos eu vou fazer mais apertadinho. Depois eu quero ver como que tá ficando a de vocês também, né? Que a gente tá aqui nessa sequência, eu falei que dá pra fazer vários riscos de flores para ir diversificando. Vocês também podem criar um modelo diferente. Nós já vimos tantos detalhes aqui que dá pra gente inventar. Não precisa ser igual, né? A gente já consegue, a gente já tem um tanto de peças aqui, de peças prontas, né? Que foram aprendidas nessas aulas, que já é uma bagagem tanto para fazer as nossas flores. A gente pode também utilizar outros riscos. Eu dei esse porque é fácil, né? Que qualquer pessoa consegue fazer utilizando, foi feito na aula 25, utilizando a lixa e uma circunferência, que no caso eu utilizei um botãozinho.
Agora, só para mostrar, quando acaba assim, olha, que a gente tem mais um pontinho para fazer, a gente completa ele unindo aqui na circunferência e a gente sai com a nossa linha, apertar bem aqui, olha só, a gente sai com a nossa linha por dentro do outro ponto, que assim ele fica bem perfeitinho, olha só. Agora nós vamos começar a fazer o contorno das pétalas, mas eu queria só mostrar o desenho. Como uma pétala ficou sobre a outra, que a gente percebe aqui no desenho que tem esse arredondado aqui de um lado, e essa daqui, ela tá por baixo, né? Olha só, essa daqui também, mais arredondado aqui. Então, eu tentei deixar no desenho assim, essa impressão de que uma pétala está sobre a outra. Para fazer esse contorno, agora eu vou utilizar o rosa, um fiozinho do novelo de cor rosa. Eu vou fazer primeiro em cima aqui do risco, mas eu vou fazer, começando aqui desse ponto, vou fazer até aqui embaixo. Aí, eu saio com a minha agulha, venho aqui, né, saio, vou lá por baixo, saio aqui com ela de novo, e aí continuo. Para manter esse desenho, aqui na divisão da pétala, vai ter só um ponto corrente, não aquele monte, né? Não vai ter de um lado e de outro, tá bom? Logo vocês vão entender o que eu tô falando. Tentando achar uma posição que eu não faça sombra pro bordado, né? Na aula do número que eu vou colocar aqui na tela, onde nós assistimos o ponto corrente, nós fizemos o ponto corrente de duas maneiras. Então, se esse que eu tô fazendo aqui for difícil para você, tem mais um modelo de ponto corrente que eu já mostrei, que pode ser mais fácil. Nós desenhamos também na aula 25, utilizando a lixa de unha, coração. Esse coraçãozinho que tá riscado aqui no tecido foi desenhado naquela aula, né? Muito fácil de fazer. Então, para ficar mais legal o nosso trabalho, eu já vou acrescentar também
o coraçãozinho, fazendo do mesmo jeito que eu tô fazendo o ponto. Eu vou fazer o ponto da flor e vou fazer um coraçãozinho também para acompanhar a flor. Depois vocês vão ver como que no final vai ficar lindo, porque eu vou acrescentar, logicamente, as folhas, né, os galinhos aí das flores, e vai ficar muito legal. Agora eu vou fazer o contorno todo desse rosa, que vocês já acompanharam bastante. E, e depois a gente volta com outro tom de cor. Olhem só como que tá ficando a flor. Lembrando aqui, né, que eu falei que quando chegasse aqui, olha só, eu ia descer com ponto fazendo o contorno aqui da curva, ia colocar a minha linha para trás, né, entrando aqui nesse ponto e ia sair com ela aqui para poder dar continuidade nos pontos. Então, dá para ver direitinho aqui que eu fiz, olha. Fiz o contorno aqui, aí aqui eu vim, fiz até embaixo, aí de novo na próxima até aqui embaixo, aí saí aqui em cima. Fiz esse movimento, fui repetindo, tá bom? Então, aqui, só queria mostrar que eu tô fazendo também, ao mesmo tempo que eu tô fazendo a flor, eu vou fazer o contorno do coração, como eu disse. Só que aqui tem um detalhe bem legal para quem tá fazendo e ainda não tem prática nesse ponto, que quando tem a quina, vocês perceberam que aqui eu comecei o ponto da quina e agora tem uma nova quina. Então, o que que eu faço? Eu vou continuar aqui o meu ponto, vou dividir, né? Vou dividir em dois. Geralmente eu peço para quem tá fazendo aula comigo, calcular mesmo a distância que eu tenho ainda para fazer o ponto, para que o último ponto, deixa eu fazer esse aqui que vocês já vão entender. Para que o último ponto, a pontinha da agulha vai até lá. Aqui, ó. Bem aqui, na quina. Então, eu divido direitinho aqui de um jeito, o tanto de pontos que eu posso fazer, para que a agulha fique nessa posição. Aí, eu consigo fazer o meu ponto e ele vai acompanhar direitinho essa quina. Olha só que legal. Já mostrei isso num outro trabalho com ponto corrente, só que como agora a gente tá fazendo coração e precisa ter esse desenho bonitinho, né? Então, é um jeito de relembrar. Agora, daqui, como que eu faço para continuar? Eu volto do mesmo jeito, ó, bem aqui na, na quina, é onde eu entro com a agulha, direciono aqui para um ponto mais alto, contornando, acompanhando o meu desenho, né? Passo a minha linha aqui para trás da agulha. Olha só, tá? Aí daqui já dá para continuar. E vocês sabem que quando eu acabo o contorno, que eu vou dar o arremate, quando tem aqui um ponto, então eu posso entrar nesse ponto aqui, ó, dentro do outro, bem no comecinho do outro, para fazer igual nesse do contorno do miolinho. Agora o coração também já foi concluído, do mesmo jeito que eu havia dito. Aqui eu sempre calculo quando eu tô chegando perto do final aqui para encontrar a, a outra carreira, né, de pontos, eu sempre cuido para que os pontos fiquem mais bonitos, né?
que fiquem a largura deles, para que fique mais parecidos também. E que aqui, naquele detalhe que eu falei do finalzinho, que quando eu dou o arremate, eu já arremato por dentro do outro, que assim dá a impressão de continuidade no ponto. Agora, nós vamos utilizar esse aqui. Se vocês quiserem também fazer com uma cor só, pode fazer. Eu tô fazendo assim, que é para destacar mesmo, que é o primeiro trabalho que nós vamos fazer, ó, vamos sair aqui já, deixando um espacinho mínimo de uma fibra aqui do tecido, para começar a nova carreira de pontos. Eu quis usar colorido para poder destacar os pontos. A gente até agora, a gente só tinha feito ponto corrente uma vez só, né? Como contorno praticamente. Esse aqui já é um preenchimento. Inclusive, se vocês preferirem também fazer o preenchimento da pétala inteira, fica bonito também. Vamos ver como que vai ficar. Aqui a gente já não tem mais o auxílio da linha, então a gente vai ter que ir medindo, né? Medindo para que o ponto não se sobreponha ao que tá pronto. Olha. Então, eu tô fazendo assim, levemente, vou até aproximar mais, olha. Levemente um espaço, é o espaço que a linha precisa para se acomodar. Olha. Quando eu passo a linha, ela tá uma do lado da outra, não uma em cima da outra. Se for muito difícil fazer desse jeito, vocês preferirem fazer uma linha, um contorno à mão também, como se fosse o caminho onde a linha vai passar, né? Porque todas as vezes que a gente fez algum bordado aqui, tinha sempre o risco para auxiliar. O risco que dá a referência aqui, da onde a gente vai com a nossa agulha. Olha só, tô me aproximando aqui do final dessa linha. Então, a mesma coisa que eu falei ali do coração, eu vou medindo mais ou menos para saber a quantidade de pontos que ainda cabe. Aqui eu vou fazer mais um ponto, eu vou concluir esse, faço mais um, e aí eu vou ajustando.
Olha só, outro detalhe, né? Eu fiz isso em todos os rosas, esses fios rosas até chegar aqui. Eu não coloco aqui por cima, eu tô colocando por baixo, olha. Tá fora do meu ponto, bem coladinho ali no miolo, tá? Mas eu sigo essa regrinha aqui de não ultrapassar a outra cor do bordado. Agora, isso aqui também, eu não tinha mostrado no começo, eu só expliquei. Então, eu venho aqui, ó, com rosa foi a mesma coisa. Concluí aqui no miolo, aí eu vim com a agulha aqui por baixo, entrei nessa altura aqui, pra fazer o contorno. Acho que esses pontos aqui, eles são muito fáceis, porque vocês já usaram para fazer vários outros bordados aqui comigo. Mas agora a gente pode diferenciar, fazendo duas carreiras ou fazendo uma peça inteira, toda preenchida. A gente já tem uma nova cara para o mesmo ponto. Isso, e já fica a dica também para vocês fazerem outros desenhos que vocês gostam, também utilizando essa mesma forma de bordar. Uma carreira do lado da outra, ou preenchendo, o preenchimento do ponto, né? Tá? Aí daqui em diante a mesma coisa, eu vou fazer e já vou mostrar pronto de novo para vocês. Agora que eu acabei aqui o contorno, o segundo contorno, né? Eu fiz também estes pontinhos aqui, vou aproximar para vocês observarem. Eles são pontinhos retos, mas eles estão bem desencontrados. Eu vou fazer aqui com vocês também. Eu acho que também é uma opção de preenchimento que fica muito delicado. Tem várias opções de preenchimento, inclusive se vocês quiserem tentar fazer o ponto corrente para preencher todo esse espaço vazio, também podem ficar à vontade, tá bom? Eu só quis mostrar esse aqui porque eu achei muito legal esse pontinho. São pontinhos retos mesmo. Esse ponto, quando ele é bem pequenininho, que quase não dá pra ver direito, aí o nome dele é ponto areia. Também é bem usado esse pontinho areia. Agora, vamos fazer alguns aqui. Como eu disse, tentar não fazer na mesma direção, para deixar ele bem desencontrado. Também já vi bastante preenchimento com o ponto do nó francês, mas como aqui o ponto corrente ele já é bem saliente, né, em alto relevo, então eu não quis também tirar a beleza dele, porque senão fica muito, bem, pelo menos no meu gosto, né, acho que fica muita informação. Aí já passo para próximo. Dá para fazer
várias coisas aqui para preencher, né? O espaço é maior mesmo, que eu tô dando entre um pontinho e outro, porque é para realmente ficar com esse efeito, só de uns pinguinhos aí, né? Agora eu vou continuar fazendo e já vamos para o miolo. Olhem como que ficou legal, né? Esses pontinhos eu adorei. E vocês gostaram? Aqui, já até marquei aqui o ponto central. Eu vou dividir aqui mais ou menos três, três não, né? 6 risquinhos. Dá pra fazer também sem fazer os risquinhos. Ou, dá pra fazer 5. Fazer 5 pontinhos aqui. Uma florzinha de margarida. Com a cor amarela mesmo. Tá? Vou utilizar o amarelo e depois a gente vê se ainda mexe alguma coisa. Eu quero ver pronto para decidir se eu coloco ainda alguma outra coisa ou não. Lembrando que toda vez que eu faço ponto margarida e eu tô usando nozinho, ó, aqui o risquinho, não sei nem se dá pra ver que tá muito apagadinho, né? Eu tô usando só como referência. Eu vou tentar chegar aqui, ó, praticamente pra encostar quase um pouquinho antes do miolinho, do contorno do miolo que já tá pronto. E eu tô puxando aqui levemente o nozinho, dá até pra ver aqui a saliência dele aqui, para que ele saia do meio onde eu vou fazer o ponto. Porque o ponto margarida, como a gente dá várias voltas no mesmo, e volta sempre pro mesmo centro, a gente não vai querer pegar o nozinho, né? Então, olha só. Eu tô colocando aqui a linha para trás, por fora do ponto, e não estou pegando no contorno que já estava pronto. Volto para o centro. Eu tô deixando fluir, sabe? Quando eu vou fazer um trabalho, agora eu tô assim. Às vezes eu tô pensando de fazer de um jeito, aí depois eu vejo que vai ficar melhor de outro, eu mudo de ideia. Acho que vocês também podem fazer isso. Porque às vezes a gente pensa que vai ficar legal, mas se a gente ainda não fez uma amostra, a gente não tem como saber, né? Então, para esse miolo aqui mesmo, eu já tinha pensado de fazer de vários jeitos, só que aí eu lembrei dessa florzinha, falei, vamos ver como que vai ficar. Aqui também dá para preencher mais, mas não sei, vamos ver.
Uma dica que eu sempre dou também a respeito do nozinho do ponto margarida é que vocês podem, como aqui, por exemplo, aqui já tem um trabalho pronto, já tá no final, já tem muita linha aqui bordada. Então, eu posso também tirar esse nozinho, aliás, tirar não, né? Colocar ele no início do trabalho preso em alguma outra parte do bordado aqui atrás, para que ele não fique nesse centro, nesse pontinho central aqui do miolo. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de estar com a agulha, passar com ela num lugar onde tem um nó. Olha aí. Tô achando que eu vou até deixar do jeito que tá. Dá pra fazer ainda uma frescurinha de colocar um nó francês bem no meinho aqui, tá? Então, eu vou fazer isso, e aí depois vocês façam do jeito que vocês acharem melhor aí, e como sempre, eu vou pedir para vocês enviarem a foto, porque assim eu vejo como que fica os outros modelos, outras formas de fazer, tá bom? Vou trocar aqui minha linha para fazer esse último pontinho. Agora que eu vou fazer aqui o último pontinho do nó francês. Vocês já devem ter visto bastante o nó francês aqui nas aulas. Na aula número 9, é uma aula especial só para o nó francês. Então, aqui, como é um só, a gente vai fazer bem devagarzinho. E agora eu arremato lá atrás. E temos aqui o trabalho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula nós teremos um novo modelo de flor. Olha só aqui, eu vou até mostrar aqui os dois lado a lado. Mesmo formato, praticamente as mesmas cores, mas olha a diferença de uma para outra. Que legal, né? Então, um abraço para todos e obrigada pela companhia.